Ela deu 10 anos da vida para ele, a juventude, tudo. Em troca, ele a tornou invisível, um fantasma dentro da própria casa. Enquanto desfilava a amante linda, Chloe, na cara dela, ele achava que ela era fraca, sem graça, completamente dependente. Mas ele estava errado. Depois de 5 anos de silêncio, ela voltou para o mundo dele, uma deusa de sucesso e beleza. Ele e a amante olharam direto através dela, descartando a mulher que um dia tinham destruído. Não reconheceram a obra-prima nascida da crueldade deles, não até ser tarde. Muito, muito tarde. Essa é a história da vingança de Anna. O tilintar do gelo no copo de uísque de Julian era a única pontuação no silêncio sufocante do apartamento penthouse deles. Era um som que Anna tinha começado a associar com humilhação. Era o som de mais uma terça-feira à noite. Mais uma noite onde o marido, Julian Croft, um homem cujo nome era sinônimo de dinheiro, de tecnologia e ambição implacável, a tratava como um móvel que tinha esquecido que possuía. Anna estava sentada de frente para ele num sofá cor de creme que tinha custado mais que o primeiro carro dos pais dela. Estava lendo um livro. Ou fingindo. As palavras nadavam na página. Rabiscos pretos sem sentido contra um fundo branco. O foco dela estava inteiramente nele, na linha tensa do maxilar enquanto rolava pelo celular. Um sorriso fraco e cruel brincando nos lábios. Ela sabia com quem ele estava trocando mensagens. Chloe Vance. O nome era um veneno amargo na língua, mesmo sem ser dito. Chloe era tudo que Anna não era, vibrante, com uma risada que comandava a atenção, e um corpo esculpido por personal trainers caros, e a dieta rígida de uma nutricionista. Era consultora de marca, um título vago e glamuroso que parecia envolver frequentar festas intermináveis e ser fotografada no braço de Julian. O caso deles não era segredo, era um espetáculo público. Julian tinha desfilado Chloe em galas de caridade, em lançamentos de produtos, até numa festa de Natal em família, onde a própria mãe de Anna teve que fingir não ver a mão possessiva que Chloe colocava nas costas de Julian. Você precisa de alguma coisa? A voz de Julian cortou o silêncio. Ele não tinha levantado os olhos do celular. O coração de Anna fez aquele baque doloroso familiar. Era a pergunta de um homem incomodado por uma mosca persistente. Ela baixou o livro. Estava só pensando se você tinha considerado mais sobre a arrecadação para o hospital infantil, aquela que estou ajudando a organizar. Precisamos finalizar a lista de patrocinadores corporativos até sexta. Ele finalmente ergueu os olhos, e o olhar neles era de puro e absoluto tédio. Era um olhar que dizia: você e seus passatempos. Manda a lista para minha assistente, Maria, ela cuida disso. Dispensou ela com um aceno de mão. A atenção já de volta na tela brilhante. O sorriso fraco voltou. Uma nova mensagem de Chloe, sem dúvida. Anna sentiu uma onda familiar de frio atravessá-la. Não era mais raiva. A raiva tinha queimado há muito tempo, deixando para trás apenas a cinza cinzenta da resignação. Ela tinha sido Anna Brown, uma formanda de História da Arte de olhos brilhantes com paixão por restauração quando conheceu Julian. Ele tinha sido charmoso, um turbilhão de confiança e poder que a tinha arrebatado. Ele amava a natureza quieta dela, tinha dito. Era um bálsamo para a vida caótica dele. 10 anos de casamento tinham revelado a verdade. Ele não amava a natureza quieta dela, amava a submissão dela. Amava que ela não o desafiasse, que administrasse a casa dele com eficiência silenciosa, que fosse um pano de fundo apresentável, se comum, para a vida deslumbrante dele. Ela tinha desbotado pedaço por pedaço, até se sentir como uma pintura em aquarela deixada na chuva. As roupas dela eram de bom gosto, mas sem graça, escolhidas para não chamar atenção. O cabelo sempre num coque simples e arrumado. Não comprava um batom novo há 3 anos. Qual era o sentido? A única pessoa que ela queria que a visse não olhava para ela de qualquer forma. O verdadeiro ponto de virada veio 6 meses antes. Era o 10º aniversário de casamento deles. Anna tinha passado semanas planejando uma surpresa. Reservou um chefe particular, encheu o apartamento de peônias, a flor favorita dele, e vestiu o vestido azul que ele uma vez disse que fazia os olhos dela parecerem o oceano. Ele chegou em casa tarde, cheirando a perfume caro. A fragrância de Chloe, uma gardênia enjoativa que revirava o estômago de Anna. Ele não notou as flores, o chefe, o vestido. Foi direto pro quarto, tirando a gravata. Dia pesado, ele grunhiu. Não como desculpa, como uma declaração de fato. Estou exausto. Acho que vou dormir cedo. Julian, ela sussurrou, a voz tremendo. É nosso aniversário. Ele pausou.
de costas para ela. Ela viu os ombros dele subirem e descerem num suspiro de pura exasperação. Ana, pelo amor de Deus, é só um dia. Estamos casados há 10 anos. Qual é o problema? Ele virou então, e os olhos, frios e duros, finalmente encontraram os dela. Não seja tão carente, é constrangedor. A palavra a atingiu como um golpe físico. Carente. Ela, que não pedia nada. Ela, que engolia a infidelidade descarada dele com um sorriso dolorido. Ela, que administrava a vida dele das sombras para ele poder brilhar nos holofotes. Naquela noite, algo dentro dela fraturou. A esperança a que tinha se agarrado. A crença tola de que o velho Julian ainda estava lá em algum lugar. Finalmente morreu. Agora, assistindo ele trocar mensagens com a amante na casa que ela tinha cuidadosamente montado para eles, a fratura se tornou uma ruptura limpa. Ela se levantou. O movimento foi tão súbito que realmente o assustou. Ele olhou para cima, um lampejo de irritação nos olhos. O que foi agora? Vou passar uns dias na casa da minha irmã, ela disse. A voz estava surpreendentemente firme. A decisão, uma vez tomada, parecia menos um salto e mais um simples passo em terreno sólido. Julian deu de ombros, o polegar já deslizando pela tela. Tudo bem, os lençóis do quarto de hóspedes estão limpos. Ele assumiu, como sempre fazia, que a vida dela, os planos dela, toda a existência dela girava em torno dele. Não perguntou por quê, não se importava. Ana entrou no quarto cavernoso deles. O closet era do tamanho de uma boutique pequena. De um lado pendiam os ternos sob medida e camisas de grife de Julian. Do outro, o próprio guarda-roupa dela de bege, cinza e azul marinho. Fez uma mala pequena, não com as cores apagadas da vida atual, mas com os poucos resquícios da mulher que costumava ser. Um par de jeans surrados, uma camiseta macia manchada de tinta, seus velhos materiais de arte. Pegou o passaporte. O cartão do banco pessoal com as poucas economias que tinha escondido do orçamento doméstico. E o pequeno medalhão de prata embaçado que a avó tinha dado a ela. Ao passar pela sala, Julian ainda estava no sofá, banhado na luz azul do celular. Não olhou para cima, não disse tchau. Ela fechou a pesada porta de carvalho do penthouse atrás de si. O clique suave ecoando o fechamento final e silencioso de um capítulo da vida. O porteiro, um homem gentil chamado Jorge, tocou o chapéu. Tenha uma boa noite, Sra. Croft. Você também, Jorge, ela disse. Um sorriso real tocando os lábios pela primeira vez em meses. Do lado de fora, o ar da cidade era fresco e limpo. Ana não foi para a casa da irmã, caminhou até o caixa eletrônico mais próximo, sacou todas as economias e chamou um táxi. Estação Central, por favor, ela disse, a voz clara e forte. Enquanto o táxi se afastava do meio-fio, ela deu uma última olhada na torre brilhante onde tinha se perdido. Julian nem notaria que ela tinha ido embora. Não de verdade. Não até as camisas não estarem perfeitamente passadas ou a marca favorita de café dele acabar. E a essa altura, ela estaria longe. Não era mais a Sra. Croft, era apenas Ana. E pela primeira vez em uma década, isso parecia suficiente. O fantasma estava deixando o prédio, e não estava olhando para trás. O primeiro ano foi o mais difícil. Ana não desapareceu numa vida nova glamurosa da noite pro dia. Fugiu para um lugar onde Julian nunca pensaria em procurá-la. Uma cidade pequena e desgastada no interior industrial. Um lugar de armazéns de tijolo e fábricas esquecidas. Era a cidade para onde a avó tinha imigrado. Um lugar que Ana só tinha visitado uma vez quando criança, mas cuja memória de pessoas honestas e trabalhadoras parecia um porto seguro. Alugou um apartamento minúsculo no terceiro andar sem elevador, que cheirava a poeira e madeira velha. Nas primeiras semanas, fez pouco mais que dormir. A exaustão de uma década de sofrimento silencioso era um peso físico. E ela se deixou sucumbir. Não havia horários para cumprir, nenhum jantar para planejar, nenhum comentário passivo-agressivo para desviar. O silêncio que uma vez foi sua prisão, agora era seu santuário. As economias, que pareceram substanciais quando sacou, diminuíram com velocidade alarmante. Pânico, frio e agudo, começou a se instalar. Tinha 34 anos, com uma lacuna de 10 anos no currículo e um diploma que parecia completamente inútil nesse novo mundo pragmático. Numa tarde chuvosa, encarando o reflexo no vidro empenado do espelho do banheiro, ela finalmente confrontou a mulher que tinha se tornado. O rosto estava pálido e inchado, os olhos sem brilho, o cabelo liso e sem vida. Era a personificação do abandono. Esse foi o dia em que a crisálida começou a se formar.
Não começou com uma transformação visual, começou com uma decisão. Ela não deixaria Julian Croft ser o autor do capítulo final da vida dela. O primeiro passo foi pequeno. Encontrou um emprego servindo mesas numa lanchonete local, um lugar movimentado chamado Cantinho do Bairro. O trabalho era pesado, os pés doíam, as mãos estavam cruas de pratos quentes e detergentes fortes, e o pagamento mal cobria o aluguel e as compras. Mas pela primeira vez em anos, ela se sentia útil. As pessoas olhavam para ela, sorriam, agradeciam, diziam para ela ter um bom dia. Ela não era mais invisível. Era Ellie, a garçonete quieta que sempre lembrava quem tomava café sem açúcar. O trabalho físico começou a mudá-la. O inchaço no rosto cedeu, substituído pela definição das maçãs do rosto. O movimento constante tonificou o corpo de um jeito que nenhuma academia cara e não usada jamais conseguiu. Começou a andar para todo lugar, explorando a nova cidade a pé, sentindo a força voltar às pernas. Com os primeiros salários, não comprou roupas de grife, comprou materiais de arte, telas, óleos, pincéis. Nas noites depois dos turnos, subia os 3 lances de escada para o apartamentinho, colocava música e pintava. No início, as telas estavam cheias de redemoinhos escuros e turbulentos de cinza e preto. Era a dor, a raiva, a humilhação, tudo derramando na tela. Era um exorcismo bagunçado, doloroso, mas necessário. Devagar, a cor começou a voltar. Ela começou a pintar a cidade que estava descobrindo. Os padrões intrincados de ferrugem numa escada de incêndio antiga. O grafite vibrante numa parede de tijolo esquecida. O jeito que a luz da manhã batia nos vitrais de uma igreja abandonada. Estava redescobrindo a paixão. A própria coisa que Julian uma vez descartou como um passatempo bonitinho. Um cliente regular da lanchonete, um senhor idoso chamado Sr. Mendonça, que era dono de uma pequena loja de móveis, notou os dedos manchados de tinta dela. Pediu para ver o trabalho dela. Hesitante, Ana o convidou ao apartamento numa tarde. Ele ficou parado por um longo tempo na pequena sala, que agora era mais estúdio que casa, o olhar movendo de tela em tela. Minha filha, ele disse finalmente, a voz grossa de emoção. Você não vê ferrugem e decadência, você vê histórias, você vê beleza. Na semana seguinte, Sr. Mendonça limpou a vitrine da loja e expôs 3 pinturas de Ana. Colocou um cartão simples escrito à mão ao lado. Cenas locais por LT. 2 delas venderam em 3 dias. O dinheiro foi mais do que ela ganhava em 2 semanas na lanchonete, mas foi a validação que realmente importou. Alguém viu valor na visão dela. Esse pequeno sucesso foi o catalisador. Ana, agora Ellie, se matriculou num curso de negócios na faculdade comunitária local. Aprendeu sobre marketing, sobre precificação, sobre construir uma marca. Começou uma conta no Instagram, postando fotos de alta qualidade do trabalho. Começou a visitar feiras de arte locais, não como visitante, como expositora. O estilo dela era único. Combinava o treinamento clássico de história da arte com a estética industrial crua do ambiente. Desenvolveu uma técnica de incorporar objetos encontrados, pedaços de metal, engrenagens velhas, fragmentos de vidro, nas pinturas, dando a elas uma qualidade rica, texturizada e tridimensional. O trabalho dela era uma conversa entre passado e presente, entre decadência e renascimento. Era a história da própria transformação contada em óleo e ferrugem. Conforme o negócio de arte cresceu, a confiança também. Ela cortou o cabelo num bob chique e afiado que emoldurava o rosto. Começou a se vestir de um jeito que refletia as sensibilidades artísticas, cores ousadas, texturas interessantes, joias artesanais únicas. Aprendeu a amar a própria companhia, mas também construiu uma nova comunidade. Fez amizade com outros artistas, com o dono mal-humorado, mas gentil da lanchonete, com a bibliotecária quieta que recomendava livros para ela. Também começou terapia. Desempacotar uma década de abuso emocional foi doloroso. Chorou pela mulher que tinha sido, pelos anos que tinha perdido. Mas a terapeuta a ajudou a entender que a gentileza não era fraqueza, que o desejo de uma parceria amorosa não era carência. Aprendeu a estabelecer limites, a valorizar a própria opinião, a dizer não. No final do 5º ano, a mulher que fugiu do penthouse de Julian Croft tinha desaparecido. No lugar dela estava Anna Brown, um nome que começava a gerar burburinho no cenário artístico nacional. Ela tinha a própria galeria agora, um espaço lindo num armazém renovado no centro. O trabalho dela estava sendo procurado por colecionadores e clientes corporativos.
era financeiramente independente, emocionalmente resiliente e radiantemente segura de si. Uma manhã, ela estava na galeria supervisionando a instalação de uma nova exposição, quando o assistente, um jovem estudante de arte ansioso chamado Ben, entregou uma revista de capa brilhante. Você não vai acreditar nisso, ele disse, os olhos arregalados. Página 72. Ana pegou a revista. Era uma publicação de alta sociedade, o tipo que ela costumava encontrar na mesa de centro da vida antiga. E lá, na página 72, estava uma matéria de página inteira sobre o próximo Gala Luz das Estrelas, o maior evento beneficente do ano na antiga cidade dela. O presidente do evento estava listado como Julian Croft. E no braço dele, na foto que acompanhava, sorrindo brilhantemente, estava Chloe Vance, agora listada como Chloe Croft. Eles tinham se casado. Uma Ana mais jovem teria sentido uma pontada de dor, uma torção amarga de ciúme. Mas olhando para a foto agora, ela não sentiu nada. Um estranho desapego clínico. Eles pareciam dois estranhos numa fotografia, congelados num mundo que não tinha mais nada a ver com ela. Ben apontou para a lista de grandes patrocinadores. Olha, ele disse, o dedo batendo na página. A Fundação Croft é a patrocinadora principal, claro, mas olha a parceira de arte corporativa. Os olhos de Ana seguiram o dedo dele. E lá, em letra elegante, estava o nome da empresa contratada para fornecer a instalação artística central do Gala. Brown Studios. O estúdio dela. O Gala Luz das Estrelas. O ápice do mundo do qual ela tinha fugido. E eles queriam ela, ou melhor, o trabalho dela, como atração principal. A ironia era tão grossa, tão potente que era quase cômica. Ben estava olhando para ela, esperando uma reação. Ele não sabia da história dela. Para ele, era apenas uma oportunidade de carreira massiva. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Ana. Era um sorriso real, confiante e genuíno. A crisálida não tinha apenas quebrado, tinha estilhaçado, revelando algo mais forte e mais bonito do que ela jamais poderia ter imaginado. Ben, ela disse, a voz calma e clara. Liga para eles. Diz que aceitamos, e me reserva uma passagem. Está na hora de fazer uma visita. O salão de baile do Hotel Astoria era uma galáxia de estrelas fabricadas. Cristais pingavam dos lustres como chuva congelada, lançando luz fraturada sobre um mar de vestidos de alta costura e smokings sob medida. O ar zumbia com o burburinho curado de dinheiro velho e novo. Uma sinfonia de taças de champanhe, risadas discretas e o networking incansável da elite da cidade. Esse era o Gala Luz das Estrelas, o monumento anual de Julian Croft à própria filantropia e poder. No centro do salão, cercada por cordas de veludo, estava a peça artística central da noite. Era uma escultura, mas essa palavra parecia pequena demais, estática demais. Era uma instalação, uma obra de arte viva intitulada Ecos do Renascimento. 3 painéis translúcidos massivos, cada um com mais de 3 metros de altura, estavam dispostos numa curva suave. Embutidos na resina polida estavam os fantasmas da decadência industrial. Engrenagens enferrujadas que pareciam flutuar no ar. Treliças delicadas de cobre oxidado. E fragmentos de vidro iridescente estilhaçado. No entanto, tecidas através desse esqueleto metálico, estavam veias de cor pura e brilhante. Raios de azul safira, verde esmeralda, e um vermelho flamejante e desafiador. Luzes escondidas pulsavam de dentro, fazendo as cores mudarem e brilharem, fazendo o metal enferrujado parecer respirar. Era de tirar o fôlego, uma declaração poderosa sobre a beleza que podia ser forjada da ruína. A artista, o programa anotava, era uma estrela em ascensão chamada Anna Brown, um nome que não significava nada para Julian Croft. Ele mal tinha olhado a proposta, delegando as coisas artísticas para o comitê do evento. O foco dele estava no prêmio real, as doações de milhões de dólares que extrairia dos patronos mais ricos da cidade antes da noite acabar. Ele estava de pé perto da entrada, um rei inspecionando sua corte. Ao lado dele, Chloe Croft brilhava num vestido prateado que grudava nela como uma segunda pele. O cabelo loiro estava preso num penteado intrincado que deve ter levado horas, e o colar de diamantes na garganta, o mais recente Eu Te Amo de Julian, era ofuscante, era o acessório perfeito. A bela e polida esposa de um milionário. Querido, você se superou, ela murmurou, apertando o braço dele. Todo mundo está aqui. Claro que estão, Julian pensou, os olhos escaneando a multidão, calculando patrimônios líquidos.
É o único ingresso que importa. Estava no elemento dele, poderoso, admirado, no controle. O fantasma da primeira esposa, a mulher sem graça e apagada cujo nome não pronunciava há 5 anos, era uma memória distante e desbotada. Tinha ouvido que ela tinha se mudado para algum lugar monótono e insignificante. Tinha pago a ela uma quantia miserável determinada pelo acordo pré-nupcial e deixado os advogados cuidarem do divórcio. Foi uma amputação limpa e eficiente de uma parte da vida que não o servia mais. Foi então que ela entrou. Ele não a notou no início. A atenção foi capturada pela ondulação coletiva que passou pelo salão. A sutil virada de cabeças. A pausa súbita nas conversas. Era o tipo de entrada que geralmente anunciava a chegada de uma estrela de cinema ou um membro de realeza estrangeira. Os olhos dele seguiram o olhar da multidão até o grande arco. A mulher parada lá não era uma estrela de cinema. Ele a teria conhecido. Essa mulher era diferente. Usava um vestido simples até o chão de seda verde esmeralda profundo. Era uma cor ousada e marcante. No entanto, o corte era requintadamente discreto. Não grudava nem brilhava. Fluía. O cabelo era um bob escuro e afiado que cintilava sob os lustres, emoldurando um rosto que era ao mesmo tempo elegante e impressionante, maçãs do rosto altas, um maxilar forte, e olhos que pareciam conter um poder quieto e consciente. Uma única peça magnífica de joia, um pingente de prata artesanal reminiscente da escultura no centro do salão, descansava contra a clavícula. Ela não era convencionalmente bonita como Chloe. Era algo mais atraente. Era arte. Quem é aquela? Chloe sussurrou, uma nota rara de insegurança na voz. Sentiu uma ameaça feminina primordial. Essa mulher não estava jogando o mesmo jogo que ela. Estava operando num plano completamente diferente. Julian grunhiu. Os olhos estreitos. Não sei, provavelmente alguma artista. A que fez a escultura, imagino. Ele a descartou com a mesma arrogância casual que aplicava a qualquer um que considerasse sem importância. Era funcionária, essencialmente. A mulher começou a se mover pelo salão. Não trabalhava da multidão nem procurava ninguém. Simplesmente andava. A postura perfeita, o olhar para frente, um sorriso pequeno e sereno nos lábios. As pessoas se abriam para ela, os olhos seguindo. Ela estava indo em direção à escultura. O caminho a levaria diretamente passando por Julian e Chloe. Conforme se aproximava, Julian teve uma visão melhor do rosto. Havia algo. Um lampejo de algo familiar na curva do sorriso, na forma dos olhos. Era como ouvir uma melodia meio esquecida, um fantasma de memória que não conseguia localizar. Descartou. Um truque de luz. Ela agora estava a apenas alguns passos de distância. O fotógrafo do evento, sentindo um momento, ergueu a câmera. O presidente do gala e sua bela esposa com a misteriosa artista. Uma foto perfeita. Chloe, sempre consciente das aparências, colou um sorriso brilhante. Julian adotou um olhar de patrocínio magnânimo. Essa mulher estava afinal contribuindo para o evento dele. A artista Anna Brown pausou ao alcançá-los. O olhar, frio e impessoal, varreu o vestido cintilante de Chloe. Depois, o smoking perfeitamente cortado de Julian. Por uma fração de segundo, os olhos dela encontraram os de Julian. E naquele momento, ele não sentiu nada. Nenhum reconhecimento, nenhuma faísca de memória. Estava olhando para uma completa estranha. Uma estranha levemente interessante, mas ultimamente irrelevante. Uma peça maravilhosa, Julian disse. A voz trovejando com falsa sinceridade. Ele gesticulou vagamente em direção à escultura. Uma verdadeira conversação. Bom trabalho. Era o tipo de elogio que se dá a um garçom por um canapé bem arranjado. O sorriso da mulher não vacilou. Era educado, distante e completamente ilegível. Obrigada, Sr. Croft, ela disse. A voz era baixa e suave, com um timbre que era de alguma forma tanto gentil quanto inquebrável. Fico muito feliz que atenda à sua aprovação. Ela então virou o olhar para Chloe. Sra. Croft, ela disse com um leve, quase imperceptível aceno. É um colar adorável. Chloe se impertigou, tocando os diamantes na garganta. Obrigada. Julian tem gosto impecável. O sorriso da artista se alargou levemente. Uma mudança sutil no canto dos lábios que não chegava aos olhos. Ele certamente tem, ela concordou suavemente. E então, ela se foi. Simplesmente continuou seu caminho sereno em direção à escultura, deixando Julian e Chloe de pé no rastro dela. O momento tinha passado. O fotógrafo, decepcionado, baixou a câmera. Julian voltou para a multidão, já descartando a breve interação. Mas o fantasma de uma melodia ainda estava lá.
cutucando a borda da consciência. Brown, Anna Brown. O nome era comum o suficiente. E a voz? Ele certamente tem. Havia um eco nela. Uma ressonância fantasma que não conseguia localizar. Chloe estava tagarelando ao lado dele sobre a escolha horrível de sapatos de alguém. Mas Julian não estava ouvindo. Estava observando a artista. Ela estava sendo cumprimentada pelo diretor do Museu de Arte Moderna da cidade. Um homem que tinha esnobado Julian num evento beneficente mês passado. Estavam apertando as mãos. O rosto do diretor iluminado com admiração genuína. Anna. O nome ecoou de novo, dessa vez com mais força. Anna. A arrecadação para o hospital infantil, a que estou ajudando a organizar. A mulher quieta no sofá de creme. O coque simples. O cardigan bege. A esposa que ele tinha apagado. O sangue gelou. Olhou de volta para a artista, que agora estava rindo de algo que o diretor do museu tinha dito. O rosto inteiro transformado pela risada. Vibrante e vivo. Tentou sobrepor a imagem da primeira esposa sem graça e tímida nessa mulher radiante e confiante. Era impossível. Eram duas pessoas diferentes, e no entanto, ele viu uma cicatriz minúscula, quase invisível, logo acima da sobrancelha esquerda, de uma queda de infância que ela uma vez contou a ele. O jeito que ela inclinava a cabeça quando estava ouvindo atentamente, o tom único específico de chocolate escuro nos olhos, agora brilhando com vida sob os lustres. O uísque que tinha bebido mais cedo azeou no estômago. O ar no salão opulento de repente parecia ralo, sufocante. Virou para Chloe, o rosto pálido. "O que foi, querido?" ela perguntou, o sorriso vacilando com a expressão dele. "Você parece ter visto um fantasma." O olhar de Julian estava fixo na mulher do outro lado do salão. A artista. A estranha. A mulher por quem ele tinha olhado direto. A mulher que tinha elogiado como uma criada. A mulher que era impossível, inegavelmente a primeira esposa dele. "Acho que vi", ele sussurrou. O peso total do erro colossal começando a desabar sobre ele. Era tarde demais. O encontro tinha acontecido. O descarte estava completo. E a mulher que ele tinha falhado em reconhecer era agora a pessoa mais cativante do salão. O reconhecimento não atingiu Julian como um raio. Foi mais como o rastejar lento e enjoativo de uma maré de água gelada. Num momento ele era Julian Croft, mestre do universo, de pé no ápice do próprio evento brilhante. No seguinte era um homem encarando um abismo da própria criação. "Isso não é possível", ele respirou. Mais para si mesmo que para Chloe. "O que não é possível?" Chloe exigiu, a voz afiada de irritação. A palidez súbita dele estava arruinando o clima. "Julian, o que há de errado com você?" Ele não conseguia responder. A mente era uma confusão frenética de imagens incompatíveis. A mulher quieta e submissa saindo do apartamento com uma mala pequena. E a artista radiante e segura de si, comandando a corte junto à escultura magnífica. As duas realidades se recusavam a se fundir. Como a lagarta sem graça e sem cor que ele tinha descartado, podia ter se transformado nessa borboleta. E não qualquer borboleta, mas uma com asas de aço. Assistiu, enquanto o prefeito da cidade, um homem com quem ele tentava conseguir uma reunião há meses, se aproximava de Anna, apertando a mão dela com entusiasmo genuíno. O presidente do conselho do maior banco da cidade entrou na conversa, rindo de algo que ela disse. Ela não estava nas margens desse mundo mais. Era o centro gravitacional dele. "Preciso de uma bebida", Julian murmurou, passando por uma Chloe perplexa e marchando em direção ao bar. Pediu um uísque puro, e virou de um gole só. O álcool não fez nada para acalmar os nervos. Apenas afiou as bordas do pânico. Ele a tinha descartado. Tinha olhado a mulher que compartilhou sua cama por uma década nos olhos e a tratado com condescendência. Uma peça maravilhosa. Bom trabalho. A memória das próprias palavras pomposas e condescendentes o enjoou. Ele não tinha apenas falhado em reconhecê-la. Tinha insultado ela no maior palco possível, na frente de todos que importavam. Enquanto isso, o radar social finamente sintonizado de Chloe estava disparando alarmes. Tinha visto o olhar no rosto de Julian. Isso não era sobre um negócio ruim ou uma flutuação de mercado. Isso era pessoal. Os olhos dardejaram de volta para a artista. Anna Brown. Quem era ela? O nome era vagamente familiar, mas não conseguia localizar. O mundo de Chloe era curado para excluir qualquer coisa, ou qualquer um que não a beneficiasse diretamente. E uma primeira esposa sem graça definitivamente não estava na lista. Ela interceptou uma das membras juniores do comitê do gala.
Uma jovem chamada Tiffany. Aquela artista, Chloe disse fingindo interesse casual. Anna Brown, qual é a história dela? Os olhos de Tiffany se iluminaram. Ah, ela é incrível, uma gênia total. Apareceu do nada há uns anos. A galeria dela, Brown Studios, é uma das mais quentes do país. Dizem que ela recusou uma comissão de um sheik em Dubai para fazer essa peça para nós. Consegue acreditar? Temos muita sorte de tê-la. Tiffany se inclinou conspiratoriamente. E entre nós o Sr. Croft conseguiu ela por uma pechincha. A taxa usual dela para um trabalho desse tamanho é quase o dobro do que o comitê aprovou. O sorriso pintado de Chloe pareceu frágil o suficiente para rachar. Não só essa mulher era um sucesso, era uma pechincha. Julian tinha tropeçado em... O pensamento era nauseante. Agradeceu Tiffany e deslizou de volta para o lado de Julian no bar. Então, a artista aparentemente é uma grande coisa, ela disse, tentando soar casual. Engraçado, não lembro de você mencioná-la. Os nós dos dedos de Julian estavam brancos enquanto agarrava o copo vazio. O nome dela? Não registrou. O comitê cuidou. O comitê? A voz de Chloe estava tingida de descrença. Julian, você aprova cada linha do orçamento. Você sabia exatamente quem estava contratando. Ela pausou. Uma suspeita terrível amanhecendo. Lembrou de fragmentos de conversas de anos atrás. Julian reclamando do divórcio. O nome dela. Uma mulher artística quieta. Anna. O sangue gelou. Meu Deus, ela sussurrou, os olhos arregalados de horror, enquanto olhava do rosto pálido de Julian para a mulher do outro lado do salão. Essa é ela. Essa é sua primeira esposa. A pergunta pairou no ar entre eles. Feia e inegável. Não era apenas que Julian tinha falhado em reconhecer a ex-esposa. Era que a mulher por quem ele a tinha substituído, a mulher que o tinha ajudado a descartá-la, estava tão espetacularmente ofuscada. Chloe, no vestido caro e cintilante, de repente se sentiu barata. A beleza dela era comprada e paga. Um acessório curado. A radiância de Anna era conquistada. Uma luz que brilhava de dentro. A repercussão começou quase imediatamente, embora sutilmente no início. A história do breve encontro desdenhoso começou a circular. Era deliciosa demais para ignorar. Julian Croft, o homem que se orgulhava de conhecer todos e tudo, tinha esnobado a estrela da própria festa. Os sussurros iniciais eram sobre a arrogância dele, mas então alguém conectou os pontos. Um membro mais velho do conselho com memória longa lembrou da primeira Sra. Croft, aquela garota quieta que costumava frequentar esses eventos no braço de Julian. A história mutou, se tornando infinitamente mais escandalosa. Ele não tinha apenas esnobado a artista, tinha esnobado a própria ex-esposa, a mulher que tinha descartado, e nem a tinha reconhecido. A atmosfera no salão mudou. Os olhares lançados na direção de Julian não eram mais apenas de admiração, eram especulativos, tingidos com uma dose deliciosa de Schadenfreude. As pessoas olhavam de Julian e Chloe, com os sorrisos tensos e congelados para Anna, que parecia completamente alheia, calmamente discutindo o trabalho com um círculo de admiradores. O contraste era devastador. Ele era o passado, barulhento e bruto. Ela era o futuro, elegante e serena. Julian sentiu a mudança de poder como uma mudança na pressão atmosférica. Tentou se recuperar, trabalhar o salão, mas a ginga tinha ido embora. As piadas caíam no vazio. O aperto de mão parecia menos uma jogada de poder e mais um apelo desesperado. Via pessoas sussurrando atrás das mãos quando se aproximava. Tinha se tornado uma caricatura, uma piada na própria festa. Para Chloe, era um pesadelo acordado. Toda a identidade dela era construída em ser a Sra. Julian Croft, a mulher glamurosa e invejada que tinha ganhado. Mas hoje à noite, era a perdedora cósmica. Via os olhares de pena das outras mulheres, os sorrisos presunçosos. Todas estavam pensando a mesma coisa. Ele largou a esposa por você, e a esposa voltou como rainha. O colar de diamantes de repente parecia uma corrente pesada e vulgar. O golpe final esmagador veio durante o leilão ao vivo. O item final era uma comissão particular da própria artista, Anna Brown. Quando o leiloeiro anunciou o lote, uma onda de murmúrios animados passou pela multidão. A disputa foi feroz, subindo rapidamente para 6 dígitos. Julian, numa tentativa desesperada e mal orientada de retomar o controle, de provar algo, nem ele tinha certeza do que, entrou na disputa. 200 mil. Ele trovejou, a voz um pouco alta demais. Um silêncio caiu sobre o salão.
Todos os olhos viraram para ele. Depois para Anna, que estava de pé perto do palco. Ela registrou o lance com um lampejo de expressão. Era surpresa? Diversão? Era impossível dizer. O rosto era uma máscara de neutralidade educada. Outro lance imediatamente contestou. 225 mil. 250. Julian rebateu, o rosto vermelho. Chloe agarrou o braço dele. Julian, para com isso, ela sibilou. O que você está fazendo? Ele a sacudiu. Isso era mais que uma pintura. Isso era sobre reclamar a narrativa dele. Ele seria dono de um pedaço do sucesso dela. Forçaria ela a lidar com ele. O preço subiu. 300 mil. 350. Julian estava disputando contra um rival bilionário de tecnologia. Um homem que ele desprezava. Virou uma guerra de egos alimentada por testosterona, encenada na frente da elite da cidade. 500 mil, Julian gritou, a voz rachando levemente. O salão arfou. O leiloeiro olhou para Anna. Ela fez um aceno minúsculo, quase imperceptível, de negação. Então, deu um passo à frente e pegou o microfone. Obrigada a todos pela generosidade incrível, ela disse. A voz calma carregando pelo salão silencioso. E obrigada, Sr. Croft, pelo lance muito entusiasmado. Ela pausou, deixando as palavras pairarem no ar. No entanto, devo respeitosamente retirar esse item do leilão. A multidão explodiu em murmúrios confusos. Anna ergueu a mão pedindo silêncio. Meu estúdio tem uma política, ela continuou. O olhar varrendo friamente a plateia atordoada, antes de pousar por um momento breve e devastador em Julian. Não nos engajamos em comissões particulares solicitadas através de espetáculo público. Minha arte não é um troféu para ser ganho numa guerra de lances. Ela sorriu, um sorriso sereno e inabalável. Em vez disso, vou doar uma nova peça original para o hospital infantil diretamente. Obrigada. Devolveu o microfone ao leiloeiro atordoado, e com um aceno gracioso final para a multidão, virou e saiu do palco. Não olhou para Julian de novo. Não precisava. A humilhação foi absoluta. Ela não tinha apenas rejeitado o dinheiro dele, tinha rejeitado o mundo inteiro dele, os valores, os jogos de poder. Tinha exposto o lance desesperado dele pelo que era, uma exibição patética e vulgar. Num movimento quieto e elegante, ela tinha dado checkmate completo nele. A repercussão não era mais apenas sussurros e fofoca, era uma nuvem cogumelo, e Julian e Chloe estavam no marco zero. Os dias seguintes ao Gala Luz das Estrelas foram uma aula magistral em implosão social e profissional para Julian e Chloe Croft. A história do encontro se tornou a fofoca favorita da cidade, recontada com crescente embelezamento em cada almoço de caridade e jantar de clube de campo. Tinha todos os elementos de um escândalo perfeito: arrogância, beleza, vingança e uma queda da graça. Julian não era apenas o homem que não reconheceu a ex-esposa, era o idiota que tentou comprá-la de volta num leilão público, e foi gentil, mas firmemente aniquilado. A narrativa tinha sido tomada dele, e ele era agora meramente um personagem no épico de Anna Brown. O celular dele, geralmente uma fonte incessante de validação, ficou assustadoramente silencioso. O primeiro sinal concreto das marés mudando veio 3 dias depois do gala. Julian estava tentando fechar um grande negócio imobiliário, uma parceria com um contemporâneo chamado Marcus Thorne. A ligação final deveria ser uma formalidade. Em vez disso, Marcus estava evasivo. O conselho está com os pés frios, Julian, Marcus disse, a voz despida da camaradagem usual. Pés frios, Marcus. Os números são sólidos. É uma vitória garantida. Houve uma pausa. Não é mais sobre os números. É sobre ótica. O gala foi tudo que todo mundo falou no clube esse fim de semana. Meus sócios sentem que sua marca pessoal está um pouco volátil agora. Minha marca pessoal? Julian zombou das palavras. Gosto de veneno. O que isso tem a ver com o empreendimento imobiliário? Tem tudo a ver com isso, Marcus disse, o tom agora afiado e final. Estamos saindo. Sinto muito. A linha morreu. Julian encarou o celular, uma veia pulsando na têmpora. Tinha sido dispensado, pesado e achado insuficiente. Logo depois, os membros do conselho da própria fundação de caridade dele convocaram uma reunião de emergência para discutir o dano reputacional. O poder dele, que sempre acreditou ser forjado no próprio brilhantismo, foi revelado como uma construção frágil mantida pela percepção dos outros. E essa percepção tinha sido estilhaçada. Para Chloe, o acerto de contas foi mais pessoal, e talvez mais cruel. O mundo dela era construído em capital social, e as ações dela tinham despencado a zero.
forçou-se a comparecer a um almoço do balé, determinada a encarar os sussurros. Foi um cálculo catastrófico. Não foi sentada na mesa principal, mas numa marginal perto das cozinhas. Mulheres que uma vez bajulavam ela agora ofereciam sorrisos tensos e piedosos. Genevieve Astor, uma mulher cuja posição social Chloe sempre invejou e buscou usurpar, deslizou até a mesa dela. Chloe, querida, Genevieve arrulhou, os olhos brilhando com deleite malicioso. Vi as fotos do gala, uma noite tão dramática. E a primeira esposa do seu marido. Que talento! Só mostra que você nunca sabe quem tem profundezas escondidas. Cada palavra era um dardo perfeitamente mirado. Chloe não era mais a vencedora, era o prêmio de consolação. Uma nota de rodapé na história incrível da ascensão de Anna. O penthouse magnífico deles, antes um símbolo do sucesso, se tornou uma gaiola dourada. O silêncio que uma vez foi o tormento de Anna, agora pertencia a eles. Eles circulavam um ao outro nos vastos cômodos estéreis. O ar grosso com acusações não ditas. Uma noite, Julian bateu uma cópia de uma revista de estilo de vida na ilha de mármore da cozinha. A matéria de capa era uma reportagem de 10 páginas sobre Anna Brown, intitulada A Fênix do Mundo da Arte. Estava cheia de fotos impressionantes do trabalho dela, da galeria, e da própria Anna parecendo serena e poderosa. Olha isso, ele rosnou, a voz ecoando no espaço cavernoso. Estão chamando ela de Fênix. O que isso me faz? O fogo? Chloe, que estava bebericando uma taça de vinho, olhou para cima com olhos mortos. Faz de você o idiota que deixou uma fênix voar embora para poder ficar com um papagaio. O insulto, tão direto e viciado, pairou entre eles. Um papagaio? Julian berrou. Eu te dei tudo. Você era uma planejadora de eventos glorificada antes de me conhecer. E você era casado com uma obra-prima que era cego demais para ver. Ela gritou de volta, a voz rachando. Você não apenas se arruinou, Julian. Você me arruinou. Chloe culpava Julian pela arrogância impressionante. Julian, na lógica escura e distorcida de um narcisista, culpava Chloe por não ser suficiente, por de alguma forma permitir que Anna a eclipsasse tão completamente. 2 semanas depois do gala, Julian finalmente quebrou. Movido por um coquetel desesperado e tóxico de orgulho ferido, raiva fervendo e uma estranha e desconhecida saudade, ele fez a única coisa que os advogados teriam gritado para ele não fazer. Ele foi à galeria de Anna. Brown Studios não era nada como as galerias abafadas e intimidadoras do mundo dele. Era um espaço brilhante e arejado com pisos de concreto polido e tetos altos inundados de luz natural. A arte nas paredes era vibrante e viva, e no fundo da galeria, num escritório de paredes de vidro, estava Anna. Não estava pintando. Estava numa videoconferência com um homem numa tela grande. E mesmo de longe, Julian podia ver a reverência na expressão do homem. Anna estava rindo, uma risada completa e genuína que ecoava fracamente na galeria, parecendo relaxada, poderosa e completamente no controle. Ela o viu se aproximar através do vidro. O sorriso não vacilou. Calmamente ergueu um dedo, sinalizando para ele esperar. Terminou o ponto para o homem na tela e disse: Falamos em breve, Thomas. Desligou a tela. Então olhou para ele, a expressão plácida, como se ele fosse um estranho levemente interessante que tinha vagado da rua. Julian, ela disse. Não era uma pergunta. Era uma simples declaração de fato. A voz era uniforme, não traindo nenhuma emoção. A que devo o prazer? Ele ficou de pé desajeitadamente na porta do escritório dela. A dinâmica de poder de todo o casamento invertida. Aqui ele era o suplicante, ela era quem mandava. Anna, precisamos conversar, ele começou, a voz rouca. Precisamos? Ela perguntou, se recostando na cadeira. Sinto que dissemos tudo o que precisava ser dito 10 anos atrás. E depois de novo 5 anos atrás. E então acho que 2 semanas atrás no gala. A precisão casual e cortante das palavras ardeu. Naquela noite eu não reconheci. Ela terminou para ele, um pequeno sorriso conhecedor brincando nos lábios. Eu sei, foi bem óbvio. De certa forma deveria te agradecer. Foi o momento mais honesto que nosso relacionamento teve em mais de uma década. A falta de raiva na voz dela era mais desarmante do que qualquer tirada seria. Ele tinha vindo preparado para uma briga, para lágrimas, para um confronto dramático. Não estava preparado para essa calma serena e intocável. Não entendo como isso aconteceu, ele disse, gesticulando vagamente para a galeria. Para ela, para toda a situação impossível. A mulher que eu conhecia,
Ela era quieta, simples, nunca teria sido capaz de fazer tudo isso. Pela primeira vez, um lampejo de algo, não raiva, mas uma tristeza profunda, cruzou o rosto de Ana. A mulher que você conhecia, ela disse suavemente, era uma pessoa que você nunca se deu ao trabalho de ver. Você via um reflexo do que queria. Um acessório quieto e conveniente. Não via a artista, a sonhadora, a pessoa com as próprias esperanças e paixões. Você não regou a planta, Julian, e depois ficou surpreso quando ela não floresceu na sua sombra. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua movimentada. Você não me quebrou, sabe? Você apenas me apagou. E ao fazer isso, me deu o presente mais incrível. Me deu uma tela em branco. Pude me pintar de volta à existência nas minhas próprias cores, nos meus próprios termos. O desespero de Julian aumentou. Isso não estava indo do jeito que planejou. Quero consertar isso, ele disse. As palavras com gosto de cinza na boca. Cometi um erro terrível. Sinto sua falta. Ana virou da janela e riu. Não era uma risada cruel. Era um som de descrença genuína e pura. Ah, Julian, ela disse, balançando a cabeça. Não, você não sente. Você não sente minha falta. Você nem me conhece. Você sente falta da ideia de mim. Você sente falta do conforto, do silêncio, da mulher que tornava sua vida fácil para você poder perseguir suas ambições e seus casos sem interrupção. E agora? Agora você sente falta do que eu tenho. Você vê meu sucesso, a admiração dos outros, e quer ser dono disso, assim como tentou ser dono da minha arte no leilão. Você não mudou nada. Foi naquele momento preciso que a porta da frente da galeria abriu e Chloe entrou. Parecia péssima, as roupas caras penduradas nela como se num estranho, e o rosto uma máscara de ansiedade tensa. Ela viu Julian, e o rosto endureceu. Eu sabia, ela cuspiu, a voz tremendo de fúria. Sabia que você viria rastejando de volta aqui. Ana olhou do rosto atordoado de Julian pro furioso de Chloe. Suspirou. O suspiro de uma mulher lidando com um drama cansativo e previsível. Isso, Ana disse, gesticulando entre os dois. Não tem absolutamente nada a ver comigo. Não mais. Caminhou até a mesa, pegou a bolsa e pendurou no ombro. Tenho um almoço de reunião no Museu de Arte Moderna com o curador do Tate. Era ele na ligação. Deixou esse detalhe pousar como uma confirmação final e sem esforço do mundo que agora habitava. O Ben pode ajudar vocês se estiverem interessados em comprar uma peça. Pausou e olhou diretamente para Chloe. O olhar não era maldoso, mas picantemente claro. E pelo que vale, ele é problema seu agora. Você construiu sua casa em terra roubada. Não pode ficar surpresa quando ela tem uma fundação instável. Passou por eles para fora do escritório e em direção à frente da galeria. Pausou na porta e olhou para trás para os dois parados congelados entre a arte linda nascida da dor dela. Eles pareciam pequenos e feios no espaço brilhante e limpo. Adeus, Julian, ela disse, e a finalidade na voz foi absoluta. Era o fechamento de um livro, o desligar de uma luz, a queda final e quieta de uma cortina. Então virou e saiu na luz do sol, deixando-os para trás, na galeria linda e ecoante, para sempre presos no brilho residual de uma mulher que tinham falhado em ver até ser tarde. Muito, muito tarde. Eles tinham o dinheiro deles, o penthouse, e a miséria. Ana tinha a si mesma, e ela finalmente, verdadeiramente tinha vencido. E aí está. Uma história de como as traições mais profundas podem forjar a força mais incrível. A jornada de Ana não foi apenas sobre uma transformação física, foi sobre reclamar a alma. Ela nos mostra que seu valor nunca é determinado pela incapacidade de outra pessoa de ver o que você vale. Julian e Chloe ficaram com a casca oca das escolhas deles enquanto Ana construiu um império dos escombros que deixaram para trás. O que acharam da volta épica dela? Quem foi o verdadeiro vilão dessa história? Me conta suas opiniões nos comentários. Se você ama histórias de drama da vida real e transformações poderosas, garanta que arrasa naquele botão de curtir. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para mais histórias inesquecíveis. Não esquece de tocar aquele sininho de notificação para nunca perder uma atualização. Valeu por assistir. A sabedoria convencional alerta para não olhar para trás para os que te destruíram. Mas um convite de casamento muda tudo. Audrey Sterling recebeu um cartão em relevo dourado de Caleb, o ex-noivo que a abandonou por um fundo fiduciário 3 anos atrás. O casal pretendia humilhá-la na frente da elite da cidade. Queriam uma espectadora para a volta da vitória deles. No entanto, cometeram um erro fatal. Audrey não era mais a garota que chorava no chão do banheiro.
Ela não estava ali para pegar o buquê, estava vindo para executar a hipoteca do local. Prepara que isso não é uma história de amor, é uma autópsia de casamento. O envelope parecia pesado na mão de Audrey Sterling. O tipo de peso que grita dinheiro velho e compensação desesperada. Era cor de creme, texturizado como linho, com caligrafia tão ornamentada que era quase ilegível. Mas os nomes estavam claros o suficiente. Sr. Caleb Montenegro e Srta. Tiffany Rocha. Audrey estava sentada na mesa de vidro no escritório de esquina dela no centro de São Paulo. A chuva riscando as janelas atrás. Tinham passado 3 anos. 3 anos desde que Caleb assentou no apartamento apertado deles e disse que precisava de mais. Ele não tinha apenas terminado com ela, tinha desmontado ela. Disse que ela era segura demais, comum demais, e francamente, não era o tipo de mulher que um Montenegro apresenta à mãe. 2 semanas depois, ele foi visto no Instagram com Tiffany Rocha, uma representante farmacêutica com uma risada alta demais para a sociedade educada e uma reputação de roubar coisas que não precisava. Você não vai, a assistente Sarah disse, espiando por cima do ombro o convite. Me diz que você não vai deixar esses abutres comerem seus ossos. Audrey virou o cartão. Tinha um bilhete escrito à mão no verso, na caligrafia borbulhante distinta de Tiffany. Audrey, adoraríamos que você viesse, sem ressentimentos, né? Significaria muito pro Caleb ver você nos apoiando. Além disso, temos open bar. A carinha piscando era apunhalada. Implicava que Audrey precisava de álcool grátis para lidar. Implicava que Audrey ainda era a estudante de direito quebrada que Caleb tinha abandonado. O que Tiffany e Caleb não sabiam, o que ninguém do círculo deles sabia, era que a vida de Audrey tinha virado violentamente depois do término. Dor é um combustível danado. Audrey não tinha apenas terminado a faculdade de Direito, tinha se especializado em contabilidade forense corporativa de alto risco. Passava os dias caçando ativos escondidos para investigações federais. Ela não apenas lia balanços, ela os transformava em armas. E recentemente, a firma dela estava investigando uma empresa de fachada chamada Obsidian Holdings. Uma empresa que, coincidentemente, era o principal veículo financeiro da fortuna da família Rocha. Audrey abriu o laptop. Digitou Caleb Montenegro. Ele estava listado como consultor estratégico para Rocha Pharma agora. Claro que estava. Eu vou, Audrey disse, a voz caindo uma oitava. Por quê? Sarah arfou. Para jogar vinho no vestido dela? Não, Audrey sorriu, mas não chegou aos olhos, porque fiz uma pesquisa de título no local listado aqui. A propriedade Montenegro em Blackwood é a casa ancestral deles, mas de acordo com o cartório, os impostos de propriedade não são pagos há 4 anos. Audrey bateu o convite contra o queixo. Eles não estão apenas se casando, Sarah. Estão fundindo 2 navios afundando e pintando de dourado. E me convidaram para assistir. Acho que é só educação aparecer com um presente. Pegou o celular e discou um número. Declan, é a Audrey. Recebi o convite. Você estava certo. Estou dentro. O casamento estava marcado para um sábado fresco de outubro. A propriedade Montenegro, Blackwood, era uma mansão georgiana esparramada a 1 hora da cidade. Era o tipo de lugar onde a entrada tinha 1 quilômetro de comprimento, e as árvores pareciam julgar sua pontuação de crédito enquanto você passava. Audrey chegou num Aston Martin Vintage alugado. Saiu, alisando o vestido. Tinha debatido usar preto, clichê demais. Vermelho, desesperado demais. Em vez disso, usava um vestido de seda verde esmeralda profundo que caía nela como uma segunda pele. Era elegante, discreto e custava mais que o primeiro carro de Caleb. Ao entregar as chaves para o manobrista, viu as cabeças virarem. Os sussurros começaram imediatamente. É ela? A ex? Por que ela está aqui? Ela parece cara. Audrey subiu os degraus de pedra, queixo erguido. Avistou Vitória Montenegro, a mãe de Caleb, fazendo as honras perto da entrada. Vitória era uma mulher que usava pérolas como armadura. Quando viu Audrey, o sorriso vacilou por uma fração de segundo antes de voltar para a fachada rica de hospitalidade falsa. Audrey! Vitória arrulhou, dando um passo à frente mas não oferecendo um abraço. Ficamos surpresos que você aceitou. Escolha ousada. Vitória! Audrey acenou. Tiffany insistiu. Não pude recusar um apelo tão sincero por apoio. Bem, Vitória fungou, olhando Audrey de cima a baixo, procurando um fio solto, uma marca, qualquer coisa para criticar. Não encontrando nada, gesticulou para o lado.
Os amigos do noivo estão sentados atrás perto da entrada da cozinha. Tivemos que espremer tantos dignitários, você entende? Perfeitamente, Audrey disse. Prefiro um ponto de observação onde posso ver tudo. Entrou no jardim onde a cerimônia seria realizada. Era excessivamente luxuoso. Milhares de rosas brancas, um quarteto de cordas tocando covers de Taylor Swift e cristal suficiente para cegar um piloto. De pé perto do altar, parecendo nervoso e suando através do terno Armani sob medida, estava Caleb. Ele parecia mais velho, cansado. O charme que uma vez cegou Audrey parecia ter erodido, revelando o queixo fraco por baixo. Quando travou os olhos com Audrey, congelou. Claramente não esperava que ela realmente aparecesse. Parecia apavorado. Bom, Audrey pensou. Tomou seu assento na última fileira como instruído. Ao lado dela estava um homem de terno escuro, parecendo entediado. Era Declan, o primo afastado de Caleb. A ovelha negra da família porque escolheu ser mecânico em vez de fingir administrar um fundo de investimento. Você realmente veio, Declan sussurrou, sem olhar para ela. Você é uma masoquista, Sterling. Sou uma apreciadora de desastres de trem, Audrey sussurrou de volta. Você trouxe o arquivo? Declan bateu no bolso interno do paletó. Pendrive bem aqui. Tem certeza disso? Uma vez que a gente fizer isso, não tem volta. Você queima essa ponte, queima a cidade inteira. Eles me convidaram para me humilhar, Declan, Audrey disse, os olhos fixos no altar onde Tiffany estava prestes a fazer sua entrada. Queriam me mostrar que eu não era boa o suficiente para essa família. Eu só vou provar que eles estão certos. Não sou boa o suficiente para eles. Sou melhor. A música cresceu. A multidão se levantou. Tiffany Rocha apareceu no topo do corredor. O vestido era enorme, uma explosão de tule e renda que custava 6 dígitos. Parecia triunfante. Enquanto descia pelo corredor, escaneou a multidão. Os olhos pousando em Audrey na última fileira. Tiffany sorriu de lado. Era uma pequena e desagradável torção dos lábios. Deu um tchauzinho, garantindo que todos vissem ela reconhecendo a ex-namorada triste lá atrás. Audrey simplesmente ergueu uma sobrancelha. Aproveita a caminhada, Tiffany. É uma queda longa lá de cima. A cerimônia foi um borrão de votos vazios. Caleb prometeu honrar e prover, o que fez Audrey bufar baixinho. Tiffany prometeu ficar ao lado dele na riqueza e em mais riqueza. A multidão riu educadamente. Mas o verdadeiro show era a recepção. Foi realizada no grande salão de baile. Audrey foi sentada na mesa 19, a mesa cheia de convidados diversos, bem ao lado das portas vai e vem da cozinha do buffet. Toda vez que um garçom saía, ela levava o cheiro de salmão no vapor. Não comeu, só observou. Na metade do jantar, o padrinho, um colega de fraternidade de Caleb chamado Chadinho, se levantou para os discursos. Já estava bêbado. Ao Caleb, Chadinho gritou. O cara que finalmente garantiu o lance. A gente ficou preocupado por um tempo, irmão. Você passou por uma, vamos chamar de, fase econômica, uns anos atrás. A sala riu. Audrey sentiu os olhos dardejando para ela. A fase econômica. Era ela. Então Tiffany se levantou. Pegou o microfone. O rosto corado de champanhe e malícia. Só quero agradecer a todos por virem, Tiffany irradiou. Especialmente os que viajaram do passado. Olhou diretamente para Audrey. O operador do holofote, aparentemente por dentro da piada, girou o feixe de luz para a mesa 19. Audrey foi subitamente cegada, iluminada para o salão inteiro babar. Audrey, Tiffany chamou, tão corajosa de você vir. Sério? Sei que deve ser difícil ver Caleb tão feliz, mas a gente realmente queria que você visse que tudo acontece por uma razão. Você foi o degrau, querida. Eu sou o destino. Um silêncio caiu sobre a sala. Era cruel demais, até para eles. Mas então, Vitória Montenegro começou a bater palmas devagar. Depois outros se juntaram. Era uma humilhação pública disfarçada de brinde. Tiffany sinalizou para o cara do audiovisual. A gente, na verdade, preparou uma apresentação de slides da nossa jornada, e incluímos todos que nos ajudaram a chegar aqui. A tela gigante atrás da mesa principal piscou e ganhou vida. Mostrava fotos de Caleb e Tiffany em iates, em Paris, em Aspen. Então o slide mudou. Era uma foto de 3 anos atrás. Era Audrey, tirada por um paparazzo ou um amigo. No dia que Caleb se mudou. Ela estava usando moletom, sem maquiagem, chorando, segurando uma caixa de livros no meio-fio. Parecia destruída. A legenda embaixo da foto dizia, antes do upgrade. A sala arfou. Alguns riram. Caleb olhou para o prato, envergonhado, mas covarde demais para parar. Audrey sentiu o calor subir nas bochechas.
Era isso. Era o momento que tinham planejado. Queriam quebrar o espírito dela publicamente. Queriam que ela saísse correndo chorando para terem uma história para contar no brunch pelos próximos 10 anos. Ela fugiu. Não aguentou. Coitadinha. Audrey respirou fundo. Não fugiu. Não chorou. Levantou. Pegou a taça de champanhe e saiu do holofote, movendo-se em direção ao palco. O clique dos saltos no piso de mármore ecoou na sala silenciosa. Onde ela está indo? Tiffany sussurrou no microfone, confusa. Audrey foi direto até a cabine de audiovisual na lateral do palco. Olhou para o técnico, um garoto jovem que parecia apavorado. Conecta isso, Audrey disse, deslizando o pendrive que Declan tinha dado no console dele. Eu não posso, o garoto gaguejou. Audrey se inclinou. Garoto, olha para mim. Em uns 5 minutos a Polícia Federal vai entrar por aquelas portas. Você quer ser o cara que ajudou eles a esconder evidência ou o cara que ajudou a expor? Os olhos do garoto arregalaram. Pegou o drive. Audrey subiu os degraus até a mesa principal. Não arrancou o microfone de Tiffany. Só ficou no pódio ao lado da noiva. Obrigada, Tiffany, Audrey disse, a voz projetando claramente, mesmo sem o microfone. Treinada por anos de testemunho em tribunal. Isso foi educacional. Você está certa. Eu fui um degrau. Virou para encarar a sala. A tela do projetor atrás dela ficou preta por um segundo. Mas você parece estar confusa sobre para onde o caminho leva, Audrey continuou. Você acha que casou com uma fortuna, Tiffany? E Caleb, você acha que casou com uma rede de segurança? A tela piscou de volta à vida. Mas a foto de Audrey chorando tinha sumido. No lugar estava um extrato bancário. Um extrato muito específico das Ilhas Cayman com o cabeçalho Obsidian Holdings. Vitória Montenegro se levantou da cadeira fazendo barulho. Corta a transmissão. Corta agora. Senta, Vitória. A voz de Audrey estalou como um chicote. Pela primeira vez, usou o microfone. A gente está só chegando nos brindes. O documento na tela deu zoom. Mostrava uma série de transferências. Para os que não conseguem ler as letras miúdas, Audrey disse calmamente. Isso é um registro da família Montenegro legalmente vendendo essa propriedade, Blackwood, para Obsidian Holdings, 6 meses atrás. Caleb, você não é dono dessa casa. Sua mãe vendeu para cobrir as dívidas de jogo dela. A cabeça de Caleb virou para a mãe. O quê? E Tiffany? Audrey virou para a noiva, cujo rosto tinha ficado branco pálido. Obsidian Holdings pertence ao seu pai. Mas aqui está a reviravolta. Audrey clicou num controle que tinha pegado da mesa de audiovisual. O slide mudou. Era um aviso de execução de hipoteca. A empresa do seu pai, Obsidian, está falida. Ele hipotecou essa casa e suas ações farmacêuticas para pagar chantageadores sobre uma certa violação da Anvisa. O banco confiscou todos os ativos às 5 da tarde de ontem. Audrey olhou para o mar de rostos atordoados. Então, tecnicamente, Audrey sorriu, olhando para as decorações luxuosas. Estamos todos invadindo propriedade do governo. E esse casamento? Foi pago com um cartão de crédito que foi recusado essa manhã. Os garçons acabaram de me dizer que estão arrumando as coisas a menos que recebam em dinheiro. O silêncio na sala era pesado, sufocante. Então o som de sirenes começou a uivar na distância, ficando mais alto a cada segundo. Ah, Audrey disse checando o relógio. E isso seria a polícia. Feliz dia de casamento. As sirenes não eram mais só uma ameaça na distância. Eram uma cacofonia bem do lado de fora das janelas de vidro fosco do salão de baile. Luzes azuis e vermelhas lavaram os convidados apavorados, transformando os rostos caros em máscaras fantasmagóricas. Dentro da sala, o silêncio que seguiu o discurso de Audrey explodiu em caos absoluto. Começou com a equipe. O chefe do buffet, um homem severo chamado Mário, que tinha olhado a conta do open bar com suspeita a noite toda, estalou os dedos. Imediatamente os garçons pararam de servir. Um garçom segurando uma bandeja de filé mignon literalmente deu meia volta no meio do passo e voltou para a cozinha. Com licença, Vitória Montenegro gritou. A voz rachando. Onde vocês estão indo com isso? Meus convidados estão com fome. O cartão de crédito em arquivo foi recusado, senhora Montenegro. Mário disse. A voz carregando sobre os murmúrios da multidão. E baseado no que a moça no palco acabou de dizer, não sirvo mais uma migalha até ver dinheiro. 50 mil agora. Vitória mexeu na bolsinha, as mãos tremendo tão violentamente que derrubou o batom. Olhou para o marido, Preston, mas ele estava encarando o celular, o rosto cinza. Preston, faz alguma coisa.
Minhas contas estão congeladas, Preston sussurrou, o horror amanhecendo nele. Vitória, o aplicativo não me deixa entrar. No palco, Tiffany Rocha tinha abandonado o ato de noiva corada. Virou para o pai, Ricardo Rocha, que estava sentado na mesa principal, afrouxando a gravata como se não conseguisse respirar. Papai, Tiffany sibilou, a voz baixa e perigosa. Do que ela está falando? O que ela quer dizer com falido? Você me disse que a fusão com a família do Caleb ia resolver o problema de liquidez. Ricardo Rocha, um homem que geralmente projetava a arrogância de um rei, parecia um rato encurralado. É um engano, Tiff, só um erro burocrático. Aquela mulher está mentindo, apontou um dedo trêmulo para Audrey. Ela é uma ex-namorada amarga e ciumenta inventando histórias. Audrey não se mexeu. Simplesmente se inclinou para o microfone de novo. Agente Moreira, ela chamou calmamente. Pode entrar agora. As portas duplas no fundo do salão se escancararam. Não era o xerife local. Era uma equipe de agentes federais em coletes marcados Polícia Federal, Divisão de Crimes Financeiros. A sala explodiu em gritos. Socialites de salto alto escalaram cadeiras para fugir da mesa principal. Era uma debandada de seda e pânico. Liderando os agentes estava a agente Moreira, uma mulher alta com um coque sem frescura. Caminhou direto até a mesa principal, ignorou os convidados caóticos. Ricardo Rocha, Moreira latiu. Você está preso por fraude de valores mobiliários, desvio de fundos e operação de esquema Ponzi. Vitória Montenegro, você está sendo detida para interrogatório sobre lavagem de dinheiro e conspiração. Conspiração? Vitória arfou enquanto um agente agarrava o pulso dela. Sou uma vítima. Eu não sabia. Você assinou a transferência de escritura, Vitória, Audrey disse do palco, olhando para a ex-sogra. Você vendeu essa casa para uma empresa de fachada para esconder ativos da Receita Federal. Isso te torna co-conspiradora. Você não vendeu só a casa. Vendeu sua liberdade. Caleb ficou congelado no centro da tempestade. Olhou da mãe sendo algemada para o sogro tendo seus direitos lidos. Depois olhou para Tiffany. Tiffany não estava olhando para ele com amor. Estava olhando com ódio puro e absoluto. Você disse que tinha dinheiro? Tiffany gritou, empurrando o peito dele. Disse que o fundo Montenegro era blindado. Você me disse que a gente podia pagar os investidores do meu pai com o capital da sua família. Eu? Caleb gritou de volta, a voz rachando. Você disse que vocês eram os herdeiros. Disse que esse casamento era dedutível de impostos. Só casei com você porque seu pai me prometeu um assento no conselho. A multidão, os que não tinham fugido, assistiam com fascínio mórbido. A verdade estava derramando como sangue de uma ferida. Não era um casamento por amor. Nunca foi. Era uma transação. Duas famílias afundando-se agarrando uma na outra, esperando que a outra flutuasse. Audrey desceu do palco. Caminhou pelo caos, o mar de pânico se abrindo para ela. Movia-se com a calma de alguém que já tinha lido o final do livro. Caminhou até a mesa onde Declan estava sentado. Ele era a única pessoa sentada. Estava calmamente bebericando o último do champanhe, assistindo a tia sendo enfiada num carro de polícia pela janela. Você sabia que era tão ruim assim? Declan perguntou gesticulando para a loucura. Sabia sobre a fraude, Audrey disse sentando ao lado dele. Mas o fato de eles estarem se virando um contra o outro tão rápido? Isso é só bônus. Então, Declan girou o copo. Quem realmente é dono da casa agora? Tecnicamente, o Ministério da Justiça confiscou há uns 20 minutos, Audrey explicou. Mas já que minha firma foi indicada como auditora forense para o processo, eu sou tecnicamente a custodiante da propriedade até o julgamento. Declan riu. Um som rico e genuíno. Então você está no comando? Eu estou no comando, Audrey confirmou. De repente, uma sombra caiu sobre a mesa. Era Caleb. Parecia acabado. A gravata torta, o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados com uma mistura de medo e desespero. Ignorou Declan. Olhou apenas para Audrey. Audrey. Ele respirou. Audrey, você tem que me ajudar. Audrey olhou para ele. A expressão ilegível. Te ajudar, Caleb? Acabei de mandar prender sua mãe. Não acho que sou a ajuda que você está procurando. Eu não sabia, Caleb suplicou, caindo de joelhos. Era uma visão patética. O garoto de ouro de joelhos de smoking, implorando para a garota que jogou fora. Eu não sabia sobre a fraude, não sabia sobre as empresas de fachada, só assinei o que me mandaram assinar. Você me conhece, Audrey. Não sou um criminoso, sou burro com números. Você costumava fazer minha declaração de imposto. Costumava, Audrey disse suavemente. Fazia sua declaração. Limpava seu apartamento,
Revisava seus e-mails para você parecer inteligente para os chefes. Fazia tudo por você, Caleb. Sim, Caleb agarrou isso. Exatamente. Éramos um time. Olha, cometi um erro enorme. Tiffany, ela é um monstro. Me enganou. Mas a gente pode consertar. Você é a auditora, né? Pode dizer a eles que eu era vítima. Pode me tirar disso. Estendeu a mão para tocar a mão dela. Audrey puxou a mão como se ele estivesse queimando. Caleb, ela disse, a voz caindo para um sussurro que cortou o barulho da sala. Você lembra a última coisa que me disse quando me expulsou? Disse que eu não tinha visão. Disse que eu estava te impedindo de alcançar seu potencial. Caleb estremeceu. Bom, Audrey gesticulou para as luzes da polícia, piscando nas paredes. Acho que você finalmente alcançou seu potencial. Você não é uma vítima, Caleb. É um co-conspirador. Vi sua assinatura nas atas do conselho da Obsidian Holdings. Você aceitou um salário de uma empresa falida. Isso é fraude. Posso testemunhar contra eles. Caleb chorou. Dou qualquer coisa. Não preciso que você me dê nada, Audrey disse, se levantando e alisando o vestido esmeralda. Já tenho tudo. Tenho os arquivos, tenho os e-mails. E tenho a satisfação de te assistir perceber que a garota econômica é a única razão de você não estar algemado ainda. Ainda? Caleb empalideceu. A agente Moreira está te dando um prazo para se entregar voluntariamente amanhã de manhã, Audrey disse friamente. Porque eu pedi a ela. Considere meu presente de casamento. Você ganha uma última noite na sua própria cama, sozinho. O sol nasceu sobre São Paulo na manhã seguinte, indiferente à destruição das dinastias Montenegro e Rocha. Mas a internet não era indiferente. O vídeo do discurso de Audrey, filmado por uma dúzia de convidados atordoados, viralizou. A auditoria do casamento era trending mundial. As pessoas estavam dissecando cada frame. O horror de Tiffany, a arrogância de Victoria e a precisão calma e letal de Audrey. Audrey estava sentada no apartamento bebendo café preto. O celular tinha vibrado sem parar por horas. Repórteres, velhos amigos, estranhos aleatórios parabenizando. Ignorou todos. Estava esperando uma ligação específica. Às 9h15 da manhã, o celular tocou. Era a recepcionista da firma dela. Senhorita Sterling, tem uma senhora Caleb Montenegro aqui para vê-la. Ela diz que é urgente. Audrey sorriu. Manda ela entrar. 20 minutos depois, Tiffany Rocha, tecnicamente Tiffany Montenegro agora, já que tinham assinado a certidão antes da cerimônia para garantir os ativos que não existiam, invadiu o escritório de Audrey. Tiffany não parecia nada com a princesa polida do dia anterior. Estava usando óculos escuros enormes, um moletom e jeans, o cabelo puxado num coque bagunçado, parecia uma fugitiva. Bateu as mãos na mesa de Audrey. Você arruinou minha vida, Tiffany cuspiu. Bom dia para você também, Tiffany, Audrey disse, sem levantar os olhos do laptop. Senta, por favor. Ou não. As cadeiras são caras. Você planejou isso? Tiffany sibilou, andando pela sala. Você esperou até o casamento. Podia ter denunciado semanas atrás. Por que esperar até a cerimônia? Audrey finalmente olhou para cima, os olhos duros. Por que você mandou o convite, Tiffany? Você queria uma plateia. Conseguiu. Queria esfregar meu nariz no seu sucesso. Eu só quis ter certeza de que a foto era precisa. Meu pai teve um infarto sob custódia ontem à noite, Tiffany disse, a voz tremendo. Está no hospital, minha mãe está sedada, e Caleb, aquele covarde, está no escritório do advogado tentando anular o casamento. Ele não vai conseguir, Audrey disse de forma objetiva. Verifiquei as leis. Nesse estado, fraude é base para anulação só se a outra parte não for cúmplice. Mas vocês dois estavam fraudando um ao outro. É na verdade bem poético. Você está presa com ele, e com as dívidas dele. Tiffany arrancou os óculos escuros. Os olhos estavam vermelhos e inchados. O que você quer, Audrey? Você ganhou. É isso? Quer que eu implore? Não quero nada de você, Audrey disse. Você não tem nada que eu queira. Você está quebrada, Tiffany. Na verdade, está pior que quebrada. Está no negativo. Os ativos confiscados não vão cobrir os passivos. Você vai trabalhar no varejo pelo resto da vida, só para pagar os juros das taxas jurídicas. Tiffany desabou na cadeira, a luta drenando dela. Por que você me odeia tanto? Eu só me apaixonei por ele. Audrey riu, um som seco e afiado. Não insulte minha inteligência. Você não o amou. Você o caçou. Você viu um cara com um sobrenome que soava dinheiro e o pegou porque achou que ia salvar a empresa do papai. Ele foi com você porque é fraco e ganancioso. Audrey se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade chuvosa. Não te odeio, Tiffany. Tenho pena de você.
Você passou a vida inteira achando que era melhor que todo mundo por causa de uma conta bancária que não ganhou. Ontem foi só a gravidade fazendo efeito. Tiffany encarou o chão. Caleb me disse que você era chata. Sou chata. Audrey concordou. Gosto de regras, gosto de planilhas claras, gosto de pagar impostos. E sabe o que ser chata te dá, Tiffany? Te dá liberdade. Posso sair desse escritório hoje e ir para qualquer lugar que eu quiser. Você não pode sair do estado. Houve uma batida na porta. Era a segurança. Senhorita Rocha, o segurança disse. Precisamos que a senhora saia. A senhora não é cliente. Tiffany se levantou devagar. Parecia pequena. Caleb vai para a prisão, não vai? Provavelmente, Audrey disse. Por alguns anos. Crime de colarinho branco, segurança mínima. Ele vai ficar bem. Ele é bom em seguir ordens. E eu? Tiffany perguntou. Você não estava no conselho, Audrey disse. Pode evitar prisão se cooperar, mas vai perder todo o resto. A cobertura, os carros, as joias, o anel. Tiffany olhou para o diamante enorme no dedo. Na verdade, Audrey disse, esse anel está listado como ativo da Obsidian Holdings. Você precisa deixá-lo aqui. É evidência. Tiffany arfou, apertando a mão contra o peito. Não, é meu. Foi comprado com fundos roubados, Tiffany. Audrey disse, estendendo a mão. Me dá ou eu ligo para a agente Moreira e digo que você está ocultando ativos. Isso é crime. Quer fazer companhia para o seu pai na ala cardíaca? Tiffany tremeu. Lágrimas escorreram pelo rosto. Devagar, dolorosamente, deslizou o anel enorme do dedo. Bateu na palma de Audrey. Espero que você apodreça, Tiffany sussurrou. Entra na fila, Audrey respondeu, fechando o punho ao redor do diamante frio. Depois que Tiffany saiu, Audrey sentou de novo. Abriu a mão e olhou para o anel. Era cafona, excessivo e falso. Não o diamante. O diamante era real, mas o sentimento por trás era falso. Largou o anel num saco de evidências, lacrou e etiquetou. Prova A. Achou que tinha acabado. Achou que a lousa estava limpa. Mas o celular tocou de novo. Dessa vez, o identificador a fez pausar. Era Declan Montenegro. Audrey. A voz dele era séria. Você precisa voltar para a propriedade agora. Por quê? Audrey perguntou. A polícia garantiu a segurança. Não essa parte, Declan disse. Estou no escritório do avô, encontramos um cofre. A polícia não consegue abrir, mas Caleb disse que você sabe a combinação. Por que eu saberia a combinação do cofre do avô? Porque Caleb usou seu aniversário como código, Declan disse. E Audrey, você precisa ver o que tem dentro. Não é dinheiro, são diários, e não implicam só os Rochas, implicam todo mundo. Audrey sentiu um calafrio descer pela espinha. Quem é todo mundo? O prefeito, o governador e seu chefe. Audrey desligou. O casamento foi só o começo. A guerra de verdade estava só começando. A volta para a propriedade Montenegro parecia como dirigir até um funeral que não tinha acabado. A chuva tinha aumentado, açoitando o para-brisa do Aston Martin. Quando chegou, as luzes azuis piscantes tinham sumido, substituídas pelo brilho amarelo forte de holofotes de segurança. A festa tinha acabado. A autópsia da propriedade tinha começado. Declan a encontrou na entrada lateral, perto dos aposentos dos empregados. Parecia sombrio. Tinha tirado o paletó e arregaçado as mangas, revelando tatuagens que sugeriam uma vida bem longe desse mundo de clube de campo. A polícia saiu há 1 hora, Declan disse, guiando-a pelos corredores escuros e ecoantes. Lacraram o escritório principal, mas não acharam o escritório privado do avô. Caleb sempre disse que o velho não confiava em bancos, confiava em aço. Entraram no escritório. Cheirava a couro velho e charutos. Atrás de uma pesada pintura de veludo de uma caçada de raposa, um cofre de parede estava exposto. Tentei 1, 2, 3, 4. Tentei o aniversário do Caleb. Tentei a data que a casa foi construída, Declan disse. Então lembrei do Caleb dizendo uma vez quando estava bêbado que a única coisa pura na vida dele era você. Ele usava seu aniversário para tudo. O PIN, o código do celular, e aparentemente ele resetou o cofre do avô para isso quando assumiu a propriedade. Audrey deu um passo à frente. Hesitou. Parecia invasivo voltar para a mente de um homem que a tinha descartado. Digitou os dígitos. 0412. O mecanismo clicou. Um baque pesado ecoou na sala. A porta se abriu. Dentro não tinha pilhas de dinheiro ou barras de ouro. Tinha 3 cadernos encadernados em couro e uma pilha de HDs externos. Audrey puxou o caderno de cima. Era um livro-razão.
Manuscrito. Folheou as páginas. Os olhos forenses escaneando as colunas. Datas, valores, iniciais. O que é isso? Declan perguntou, espiando por cima do ombro. É um livro de propinas, Audrey sussurrou. O sangue gelando. Esses são pagamentos, licenças de zoneamento, aprovação acelerada na Anvisa, manipulação de juízes. Virou a página para uma entrada datada de 3 anos atrás, bem na época que Caleb a largou. Entrada, pagamento para AG. Taxa de consultoria, R$ 500 mil. Audrey congelou. AG? Voltou às páginas. As iniciais apareciam repetidamente. AG estava recebendo pagamentos massivos da fortuna da família Rocha por serviços de proteção. Quem é a AG? Declan perguntou. Audrey se sentiu enjoada. Agarrou a mesa para se firmar. Arthur Guimarães. Declan franziu a testa. O sócio-gerente da sua firma? Seu chefe? Meu mentor? Audrey corrigiu, a voz tremendo de raiva. O homem que me contratou quando ninguém mais queria. O homem que me designou para a investigação Rocha. Pegou o HD e conectou no laptop de Declan. Contornou a criptografia, trabalho desleixado, provavelmente do Caleb, e abriu os e-mails. Lá estava, uma cadeia de e-mails entre Ricardo Rocha e Arthur Guimarães. Assunto: a garota, de AG para R. Rocha. Ricardo, você perdeu 3 pagamentos. Minha paciência está se esgotando. Se os fundos não forem transferidos até sexta, vou colocar meu melhor sabujo no rastro. O nome dela é Audrey Sterling. É a ex do Caleb. Ela está motivada, é brilhante, e não faz ideia de que está trabalhando para mim. Vou soltá-la em você, e ela vai queimar seu pequeno império até o chão para eu poder comprar os restos. Paga, ou eu solto a corrente dela. Audrey encarou a tela, a luz branca iluminando o rosto pálido. Ela não tinha sido uma heroína. Não tinha sido um anjo vingador. Era uma arma. Arthur Guimarães sabia sobre a história dela com Caleb. Ele tinha manipulado a dor dela, transformou o coração partido em arma e apontou para os Rochas, não para servir justiça, mas para puni-los por atrasar os pagamentos de extorsão. Ele me usou, Audrey sussurrou. Sabia que eu ia destruí-los, contava com isso. Então, Declan disse, a voz baixa. O estouro no casamento não foi só sua vingança, foi a cobrança dele. Ele vai comprar a Obsidian Holdings por centavos quando a poeira baixar. Audrey percebeu. Ele usou a Polícia Federal para limpar o tabuleiro para poder tomar os ativos. Ele não é só um advogado, é o chefe do crime. De repente, o celular de Audrey tocou. A tela mostrava a foto de um homem sorridente de cabelos grisalhos. Identificador: Arthur Guimarães. Audrey encarou o celular. Parecia uma bomba. Atende, Declan disse. Coloca no viva voz. Audrey deslizou o polegar pela tela. Arthur. Audrey. A voz de Arthur era retumbante, jovial. Acabei de ver a filmagem do noticiário. Meu Deus, você foi magnífica. Eu vim para executar a hipoteca do local. Icônico. Os sócios já estão falando de promoção. Sócia Júnior Audrey. Escritório de esquina com vista pro Ibirapuera. Obrigada, Arthur, Audrey disse, a voz plana. Estava há muito tempo vindo. Escuta. O tom de Arthur mudou, ficando casual. Casual demais. Ouvi um rumor de que a polícia perdeu um cofre na propriedade. O advogado do Caleb mencionou. Você é a custodiante da propriedade agora. Encontrou alguma coisa? Algum documento sensível de privilégio de cliente que devemos proteger antes do Ministério Público meter a mão? Ele sabia sobre o livro Razão. Estou na propriedade agora, Audrey mentiu sem esforço. Ainda não achei um cofre, mas estou procurando. Houve uma pausa, um silêncio que durou 3 segundos a mais. Bom, Arthur disse, a voz caindo alguns graus. Continua procurando. E Audrey, se você achar alguma coisa, traz direto para mim. Não liga para a agente federal. Você sabe como eles distorcem as coisas. Precisamos proteger a integridade da firma. Claro, Arthur. Você é minha prioridade. Essa é minha garota. Te vejo de manhã. A linha morreu. Audrey olhou para Declan. Ele sabe que eu tenho. Está mandando alguém. Como você sabe? Porque ele me chamou de Audrey. Ele nunca usa meu primeiro nome a menos que esteja me ameaçando ou demitindo alguém. Geralmente me chama de Sterling. Audrey ejetou o HD e pegou os diários. Temos que ir, ela disse. Se ficarmos aqui, estamos mortos. Mas não podemos ir para a polícia. Arthur tem juízes na folha de pagamento. Se eu entregar essa evidência para a pessoa errada, ela desaparece e eu tenho um acidente de carro. Então o que a gente faz?
Declan perguntou, pegando as chaves do carro. Fugir? Audrey pausou na porta do escritório. Olhou para a ruína da vida que Caleb tinha escolhido. Olhou para o espaço vazio onde o bolo de casamento tinha estado. Não, Audrey disse, um sorriso perigoso se formando nos lábios. Cansei de fugir, cansei de ser vítima, cansei de ser funcionária. Olhou para Declan. Você sabe consertar um sistema de som? Sou mecânico, Declan deu de ombros. Conserto qualquer coisa com fios. Bom, Audrey disse. Porque amanhã de manhã, Arthur Guimarães está fazendo uma coletiva de imprensa para celebrar a vitória da firma contra a corrupção. Acho que está na hora de fazermos uma contribuição para a agenda. A manhã da coletiva de imprensa amanheceu com uma calma enganosa. O céu sobre São Paulo era um lençol de cinza implacável, do tipo que engole o topo dos arranha-céus e abafa os sons da cidade. Mas dentro da sede de Guimarães e Fint, a atmosfera era elétrica. Os escritórios da firma ocupavam do 40º ao 45º andar de um dos maiores prédios da Paulista, uma fortaleza de vidro e aço que olhava para baixo para o resto do mundo. Hoje, a sala de conferências principal no 42º andar tinha sido transformada em palco para a volta da vitória de Arthur Guimarães. Fileiras de cadeiras dobráveis estavam cheias de repórteres de todas as redes principais. Câmeras montadas em tripés, como uma floresta de olhos que não piscavam. O ar cheirava a café velho e colônia cara. Associados juniores corriam pelo perímetro, checando microfones e entregando kits de imprensa brilhantes que exaltavam o compromisso inabalável da firma com a justiça ética. Arthur Guimarães estava no pódio, banhado no brilho pré-show. Parecia cada centímetro o cruzado benevolente. Usava um terno azul marinho, sob medida que caía perfeitamente nos ombros, um pin de bandeira brasileira na lapela e um sorriso que tinha desarmado júris e destruído oponentes por 30 anos. Era a imagem da integridade, uma miragem cuidadosamente construída que Audrey pretendia estilhaçar. Audrey Sterling estava bem no fundo da sala, escondida nas sombras perto do carrinho de catering. Estava usando o mesmo vestido de seda verde esmeralda que tinha usado no casamento na noite anterior. Estava amassado agora, e não dormia há 24 horas, mas sentia uma estranha energia vibrante correndo por ela. Era a adrenalina da caçada. Assistiu Arthur ensaiar as observações de abertura, a voz retumbante e confiante. Era um homem que acreditava nas próprias mentiras, acreditava que era intocável, acreditava que Audrey era criatura dele, uma ferramenta que tinha afiado e apontado para os inimigos. Estava prestes a aprender que ferramentas podem ser perigosas quando mal manuseadas. Audrey virou para ver Sarah, a assistente, de pé ao lado. Sarah parecia apavorada. Agarrava o celular como uma tábua de salvação. Você tem certeza disso? Sarah sussurrou, os olhos dardejando para os seguranças nas portas. Arthur tem amigos em todo lugar. A polícia, os juízes. Se isso der errado, você não só perde o emprego, você desaparece. Eu sei, Audrey disse, a voz firme. Por isso não podemos errar. Declan está em posição, Sarah disse, a voz mal audível. Ele está na garagem, 3 andares abaixo. Ele invadiu a rede de audiovisual do prédio. Disse que a criptografia era uma piada. Ele está esperando seu sinal. Audrey acenou. Vai para casa, Sarah. Você não precisa ser vista comigo quando isso acontecer. Eu fico, Sarah disse, endireitando a espinha. Odeio esse lugar. Quero ver pegar fogo. Na frente da sala, as luzes escureceram levemente. Um silêncio caiu sobre a multidão. Arthur Guimarães limpou a garganta e se inclinou para o microfone. Senhoras e senhores, obrigado por virem em tão curto prazo. Arthur começou, a voz rica e comandante. Nós da Guimarães e Fint acreditamos em responsabilidade. É a pedra angular da nossa democracia. Quando descobrimos as irregularidades financeiras nas finanças da família Rocha, uma família em quem confiávamos, uma família que representávamos, não hesitamos, não enterramos a verdade. Investigamos. Pausou para efeito, olhando para os repórteres com expressão grave. Colocamos nossa melhor investigadora no caso porque justiça não é só uma palavra para nós. É uma promessa. Seguimos o dinheiro não importa aonde levasse, mesmo quando levou a verdades desconfortáveis. Audrey sentiu uma onda de náusea. A hipocrisia era sufocante. Ele estava levando crédito pela destruição que tinha orquestrado, pintando-se como o herói que matou o dragão, quando na realidade ele era quem tinha alimentado. E aqui está ela. A voz de Arthur de repente mudou, ficando jovial. Ele escaneou a sala até os olhos pousarem em Audrey no fundo. A mulher do momento,
a mente brilhante por trás da descoberta. Audrey Sterling. Vem aqui, Audrey, recebe os aplausos. O holofote girou, cegando-a. Os repórteres viraram nos assentos, esticando o pescoço para ver a mulher que tinha derrubado a dinastia Rocha. Arthur estava jogando a última carta. Queria desfilá-la. Queria abraçá-la na frente das câmeras para vinculá-la publicamente a ele. Se ela subisse lá e aceitasse o elogio, se tornava cúmplice. Se tornava parte da marca Guimarães e Finch. Era uma jogada mestra de manipulação. Audrey não hesitou. Começou a andar pelo corredor central. Os saltos clicavam ritmicamente no piso polido. O som ecoava na sala silenciosa. Manteve o rosto neutro, uma máscara de distanciamento profissional. Ao se aproximar do palco, viu o triunfo nos olhos de Arthur. Ele achava que tinha ganhado. Achava que ela estava vindo beijar o anel. Subiu no palco. O calor dos holofotes era intenso. Arthur estendeu a mão para um aperto de mão, sorrindo para as câmeras. Audrey olhou para a mão dele. Depois olhou para o microfone. Passou direto por ele, ignorando a mão completamente. Uma onda de confusão passou pela sala. O sorriso de Arthur vacilou por uma fração de segundo, mas ele se recuperou rapidamente, rindo como se fosse um mal-entendido peculiar. Audrey agarrou o pódio, olhou para o mar de rostos, os jornalistas, os sócios, os olhos famintos do público. Obrigada, Arthur, ela disse. A voz calma, amplificada claramente pela sala. É verdade. Acredito em responsabilidade. Acredito que números não mentem. Pessoas mentem. Livros, razão. Eles sempre dizem a verdade. Enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno controle remoto preto. Era um dispositivo simples, geralmente usado para apresentações de PowerPoint. Audrey, Arthur sussurrou, dando um passo mais perto. A voz tingida de aviso. O que você está fazendo? Segue o roteiro. Não tem roteiro, Arthur, Audrey disse alto o suficiente para o microfone captar. Só tem a auditoria. Ela apertou o botão. 3 andares abaixo, dentro de uma van utilitária comum, Declan Montenegro apertou a tecla Enter no laptop. As telas LED massivas atrás de Arthur, telas que geralmente mostravam cotações da bolsa e o logo da firma, piscaram violentamente. O logo azul da Guimarães e Finch se dissolveu em estática. Então um documento apareceu. Estava ampliado 10 vezes o tamanho original. Era uma página escaneada de um livro-razão manuscrito. A caligrafia era irregular, antiquada. As colunas eram claras. Data: 12 de outubro de 2023. Transação: taxa de consultoria. Destinatário: AG. Valor: R$ 500.000. Um murmúrio correu pela multidão. Câmeras deram zoom na tela. Arthur virou. Quando viu o documento, o sangue drenou do rosto tão rápido que parecia que ia desmaiar. Problema técnico! Arthur gritou, acenando os braços para a cabine de audiovisual. Corta a transmissão! Desliga agora! Não é falha, Arthur, Audrey disse, a voz cortando o pânico dele. É a verdade! Apertou o botão de novo. A tela mudou. Dessa vez não era um documento, era um arquivo de vídeo. A qualidade era granulada, de uma câmera de segurança com carimbo de data de 3 anos atrás. O cenário era inconfundível. A biblioteca da propriedade Montenegro, a pintura da caçada de raposa visível ao fundo. Na tela, 2 homens estavam no centro da sala. Um era Ricardo Rocha, o outro era Arthur Guimarães. O áudio crepitou, preenchendo a sala de conferência silenciosa. Posso fazer o problema da Anvisa desaparecer, Ricardo. A voz de Arthur na gravação era suave, predatória. Mas vai te custar. Minha firma precisa de um adiantamento. 5 milhões. E mais 1 milhão todo ano de manutenção. Isso é extorsão, Arthur, a voz de Ricardo Rocha respondeu. Chama do que quiser, Arthur disse, pegando uma maleta da mesa. Mas sem mim, você está numa prisão federal. Comigo, você é um filantropo. Sua escolha. O vídeo congelou na imagem de Arthur Guimarães, sorrindo ao aceitar a maleta. A sala explodiu. Era caos. Repórteres gritavam perguntas. Flashes de câmera explodiam como luzes estroboscópicas. E os associados juniores olhavam para os celulares em horror, enquanto os comentários da transmissão ao vivo rolavam. Ela está mentindo! Arthur gritou, a compostura estilhaçando completamente. Avançou para o microfone, o rosto torcido num rosnado. Isso é fabricação, é deepfake. Ela é uma funcionária descontente. Ela é mentalmente instável. Audrey não se mexeu. Simplesmente deu um passo para o lado, movendo-se com a graça de um toureiro.
Enviei os registros forenses digitais para a Polícia Federal, para a CVM e para o Estadão, ela disse, falando diretamente para a lente da câmera, se dirigindo aos milhões assistindo em casa. As cadeias de e-mail, as transferências bancárias offshore e as gravações de voz do cofre que você tentou me fazer destruir. Está tudo lá. Arthur agarrou o braço dela. O aperto era forte demais. Sua pirralha ingrata, ele sibilou. Cuspe voando dos lábios. Eu te fiz. Você não era nada. Uma garotinha chorando num terno barato que não conseguia manter um homem. Eu te dei uma carreira. Te dei dentes. Audrey olhou para a mão dele no braço. Depois olhou para os olhos dele. A expressão era fria, dura e absolutamente aterrorizante. Deu, ela sussurrou. Você me deu dentes. E depois esqueceu que eu sei morder. Puxou o braço. Naquele momento, as portas duplas no fundo da sala se escancararam com um estrondo retumbante. A agente Moreira entrou. Mas dessa vez, não estava acompanhada apenas pela equipe dela. Estava flanqueada por policiais federais em traje tático. Arthur Guimarães, a voz da agente Moreira foi um trovão. Afaste-se do pódio. Mantenha as mãos onde podemos ver. Arthur olhou para as portas. Olhou para a janela. Os olhos dardejando freneticamente como se calculasse a queda. Olhou de volta para os sócios, que já estavam se afastando dele, distanciando-se da zona de explosão. Estava sozinho. Isso é um erro, Arthur gemeu enquanto os policiais tomavam o palco. Sou um pilar desta comunidade. Vocês não podem me tocar. Eles o agarraram. Ele lutou, chutando e gritando, arrancando os últimos fragmentos de dignidade. Enquanto algemavam as mãos nas costas, ele olhou para Audrey uma última vez. Os olhos estavam cheios de uma mistura de ódio e choque. Ainda não conseguia acreditar. Não conseguia acreditar que a garota que ele tinha subestimado tinha sido a única a executá-lo. Audrey o assistiu sendo arrastado. Não sorriu. Não se gabou. Só assistiu, testemunhando o colapso do castelo de cartas. A sala silenciou devagar, enquanto os policiais saíam com o prisioneiro. Os repórteres, sentindo a mudança, viraram as câmeras de volta para o palco. Estavam esperando uma declaração. Estavam esperando a frase de efeito. Audrey ficou de pé sozinha no pódio. Parecia cansada. Parecia invencível. Inclinou-se para o microfone uma última vez. Meu nome é Audrey Sterling, ela disse, a voz ecoando com finalidade. E essa investigação está encerrada. Virou e saiu do palco, deixando o microfone ligado, dando feedback com um guincho agudo, que sinalizava o fim da transmissão. 6 meses depois, a chuva em São Paulo nunca realmente parava. Mas hoje, parecia purificadora. Audrey estava sentada no novo escritório na Vila Madalena. Era bem diferente da Torre de Vidro. Era um loft convertido num prédio histórico de tijolos. Os pisos eram de madeira gasta, as janelas tinham correntes de ar, e a placa na porta de vidro fosco era simples. Sterling Forensics. Não era prestigioso, não era intimidador. Era real. Sarah entrou carregando 2 canecas de café. Você tem um visitante, ela disse. Um sorriso pequeno brincando nos lábios. Ele diz que não tem horário, mas alega conhecer a dona. Audrey olhou para cima do arquivo. Estava revisando um caso pro bono sobre um senhorio corrupto. Manda entrar. Declan Montenegro passou pela porta. Parecia diferente. O peso do nome Montenegro parecia ter saído dos ombros. Estava de terno, mas não era a armadura corporativa abafada que costumava usar. Era afiado, moderno e usado com uma confiança fácil. Então, Declan disse, olhando ao redor do escritório. Lugar legal. Sem mármore, sem folha de ouro. Gostei. Prefiro transparência, Audrey disse, se recostando na cadeira. O que te traz à cidade, Declan? Como está a propriedade? A propriedade se foi, Declan disse, sentando na borda da mesa, assim como costumava sentar na bancada da garagem. O governo leilou semana passada para pagar os credores. Um bilionário de tecnologia comprou. Ouvi dizer que está transformando num retiro de meditação silenciosa. Apropriado. Audrey riu suavemente. Aquela casa já viu barulho suficiente. E o Caleb? Declan perguntou. O nome pairou no ar. Pesado com história. Ouvi que ele aceitou um acordo. Audrey disse, a voz desprovida de amargura. 2 anos em segurança mínima. Está trabalhando na biblioteca da prisão. Ele me escreve cartas às vezes, pedindo perdão, pedindo dinheiro. Você responde? Não abro, Audrey disse. Pegou um abridor de cartas e bateu contra a mesa.
Tenho um triturador por uma razão. E a Tiffany? Trabalhando numa lanchonete no interior, Audrey disse. O nome dela é Tiffany Silva agora. Está tentando ficar na dela. Imagino que está aprendendo o valor de R$ 1 do jeito difícil. E você? Declan perguntou. A voz caiu, ficando séria. Olhou para ela com uma intensidade que fez o coração dela falhar uma batida. Você está feliz, Audrey? Depois de tudo? Audrey se levantou e caminhou até a janela. Olhou para a rua abaixo, pessoas correndo para o trabalho, carregando guarda-chuvas, vivendo suas vidas. 6 meses atrás, ela tinha sido uma delas, assustada, movida por vingança, definida pelo que tinha perdido. Agora olhou para o reflexo no vidro. Viu uma mulher que tinha atravessado o fogo e saído forjada em aço. Não estou feliz, Declan, ela disse, virando de volta para ele. Feliz é barato. Feliz é um casamento com open bar e sorrisos falsos. Sorriu então. Uma expressão genuína e calorosa que chegou aos olhos. Estou poderosa. Estou livre. E pela primeira vez na vida, estou escrevendo meu próprio livro Razão. Declan se levantou e caminhou até ela. Estendeu a mão. Bom, senhorita Sterling, tenho um novo empreendimento. Estou abrindo uma oficina de restauração personalizada de carros clássicos. Alto padrão, trabalho honesto. Mas preciso de uma contadora forense para ter certeza que meus sócios não me roubam. Está contratando? Audrey olhou para a mão dele. Era uma mão calejada, uma mão trabalhadora, uma mão em que ela podia confiar. Pegou. Para você, Declan, ela disse. Posso abrir uma exceção. No final, Audrey não apenas sobreviveu à humilhação. Ela monetizou. Nos ensinou que quando a vida, ou um ex-tóxico, tenta te enterrar, você tem que perceber que é uma semente, não um cadáver. Caleb e Tiffany queriam um espetáculo, mas esqueceram a regra mais importante da alta sociedade. Nunca convide a pessoa que sabe onde os corpos estão enterrados, especialmente se ela é a que está segurando a pá. Se você curtiu essa história de vingança absoluta e justiça corporativa, arrasa naquele botão de curtir. Ajuda o canal mais do que você imagina. E não esquece de se inscrever e tocar o sininho para não perder a história da semana que vem. Compartilha isso com um ex que precisa de um choque de realidade. Até a próxima!